Lamentações, capítulo de número 5, versículo de número 21. A Deus o louvor, a honra e a glória para todos sempre. Ao pastor Eliseu por permitir estarmos aqui, o irmão Josemias pelo convite, e a igreja por nos receber aqui para juntos estudarmos a palavra do Senhor. Não usemos as redes sociais para atrapalhar a mensagem. Se for para a divulgação do Evangelho, nada contra, mas para atrapalhar as conversas, por favor. Lamentações 5, 21, a Bíblia Sagrada diz: toda a igreja juntos, 1, 2, 3, já. Amados irmãos, vimos ontem que o povo foi para o cativeiro, e como eram apenas 70 anos se passaram. É maravilhoso olhar a Bíblia Sagrada e contemplarmos que toda a profecia bíblica é uma história contada antes do acontecimento. Temos encontrado inúmeras pessoas tristes, decepcionadas, dizendo elas ter ouvido uma promessa de Deus que não se cumpriu. E sempre nós temos dito que foi o engano das pessoas que ouviram algo pensando ser de Deus. A Bíblia registra que pode haver procedência de profecia humana, maligna e divina. E nunca uma profecia divina caiu, jamais cairá por terra. Mas aquelas que são de procedência humana ou maligna, elas poderão falhar. Daí o motivo e a necessidade de estarmos mais perto da Bíblia Sagrada. Porque quanto mais lermos este livro, mais difícil será de sermos enganados, de andarmos errados, de andarmos por lugares escuros, uma vez que a palavra é luz que ilumina na escuridão, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Mas na profecia, como nós vimos ontem, tanto em Jeremias capítulo 25, quanto também em Jeremias 29, Jeremias advertiu o povo que, se não se consertasse, estariam indo ao cativeiro. Porque parece surgir uma dúvida, porque o profeta Ezequiel, no capítulo de número 12, o versículo de número 11, veja só o que diz Ezequiel. 12 e 11 de Ezequiel. Aliás, 12 e 13. Capítulo 12, versículo 13. Também estenderei a minha rede sobre ele, e será apanhado no meu laço, e o levarei a Babilônia, a terra dos caldeus, mas não haverá, ainda que ali morrerá. Parece haver uma discrepância entre a profecia de Jeremias, que dizia que Zedequias iria para o cativeiro, e a profecia que agora Ezequiel diz que ele não veria, mas não verá, ainda que lá morrerá. E os céticos, duvidosos, perseguidores da fé, aproveitam-se de textos como esses para dizer que a Bíblia Sagrada não é a palavra de Deus, mas apenas contém, que nós reprovamos tal ato e falas, e sabemos que toda a Bíblia é palavra de Deus, e nós cremos na sua totalidade. Quando nós voltamos algumas páginas, encontramos o profeta Jeremias, no capítulo de número 52, dando a explicação exatamente do que aconteceria. O capítulo é o de número 52 de Jeremias, versículo é o de número 10 e 11. O texto diz: o rei da Babilônia degolou os filhos de Zedequias à sua vista. Também degolou a todos os príncipes de Judá em Ribla,
Versículo 11. Aconteceu o quê? E arrancou os olhos. Aqui está o motivo. Ele foi levado para o cativeiro, mas de olhos vazados, arrancados, cumprindo-se agora a profecia de Ezequiel. Foi levado para o cativeiro e, embora não visse, morreria lá. A Bíblia é a palavra de Deus e cumpre-se em absolutamente todos os seus detalhes. É por isso que é bom andar por esta palavra, observar esta palavra, ver esta palavra e saber que ela é fiel e verdadeira. Quantas pessoas têm se apartado desta palavra? Como os atenienses em busca de novidade. Atos 17, 21 a 23. Mas a igreja de Cristo permanece pela palavra. E nós nada com isso perderemos. O texto diz: arrancou-lhes os olhos a Zedequias, atou-lhes com as 2 cadeias de bronze o rei da Babilônia, e o levou para a Babilônia e o conservou na prisão até os dias da sua morte. Como vimos ontem, em 2º livro das Crônicas, capítulo 36, de 3 levas eles foram ao cativeiro. Pelo menos, a turma do retorno foi pelo menos em 3 etapas também. Esdras, capítulo de número 2, nós vemos uma das listas. E o que me chama a atenção não é somente esse texto, mas 2º livro das Crônicas 36, 22, olha o que está escrito. Porém, no 1º ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, veja só que profecia, uma história contada antes do acontecimento. Despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia. Lembremos-nos de Provérbios 21, 1, quando diz que o coração do rei é como uma fonte de água na presença de Deus. Às vezes nós já vamos pregar o evangelho desmotivado, dizendo: não, lá o povo tem o coração duro, é um povo que não vai ouvir a palavra, não vai entender. Bem, o nosso serviço é pregar. O Senhor, quando fala com Ezequiel, disse: vai e prega, quer ouçam, quer deixem de ouvir, são casa rebelde, mas continua pregando, porque depois dirão: em nosso meio passou um profeta de Deus. A nossa responsabilidade não é convencer, mas alertar. Jeremias não viu as profecias sendo cumpridas em sua totalidade em seu tempo, mas profetizou. O próprio Daniel, quando lemos Daniel 12, versículo 8 e 9, ele disse: Senhor, não estou entendendo. E Deus disse: Daniel, escreve. O serviço dele naquele momento era escrever. Mas ele disse: no tempo do fim. Claro, a cada dia que se passa, a cada geração mais próxima do arrebatamento, é vislumbrado as profecias bíblicas, e nós temos certeza que nós estamos caminhando para o final, e temos visto tantas coisas cumprirem-se em nossos dias. Somos uma geração privilegiada, mas também de muita responsabilidade. Responsabilidade porque, mediante todos esses privilégios, é dever nosso publicar essa palavra e dizer a tantos quanto nos seja possível que Cristo vem em breve, e devemos viver como se Ele fosse voltar agora. É baseado nisso que o 2º livro das Crônicas continua, e o versículo de número 22 diz: rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, e também por escrito dizendo, olha o que diz o versículo 23, e diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos exércitos, me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor seu Deus seja com ele. O rei do maior império de seu tempo está dizendo que tinha plenas convicções, que só tinha o que tinha e estava onde tinha chegado, porque o Deus dos céus o havia colocado ali. Nunca poderemos nos esquecer que nós só estamos aqui
porque Deus tem nos dado a bênção. Salmo 104, versículo de número 27 a 29, diz que todos esperam de Deus o seu favor. Quando Ele estende a mão, todos nós temos a sua bênção, temos a inspiração, temos o fôlego da vida. Mas se o Senhor virar-nos as costas e tirar-nos o fôlego da vida, todos nós pereceremos. A gente esquece tão rápido. Atravessamos um período difícil, 2020. Somos uma geração pós-pandêmica. E quantas pessoas naqueles dias reclamavam, dizendo que queriam vir à casa do Senhor, que queriam adorar, que estavam com saudade do culto, e disso e daquilo. E depois que tudo passou, elas nunca mais pisaram a igreja, e outras que nem aqui mais pisarão. Mas nós temos motivos sobejos para dizer que Ele é Deus na nossa vida, porque atravessamos e aqui estamos. É oportunidade de vida. Nós precisamos ser mais gratos a Deus. Ciro reconhecia isso, pois a profecia dita acerca dele foram várias décadas antes do seu nascimento, pelo menos 150 anos. Isaías 44, 28. Isaías 45, várias profecias de Deus acerca daquele homem que o Senhor estaria à sua frente, ajudando-o em todo o processo. E a Bíblia não dá indício de que ele fosse ou que tenha se tornado crente, mas estava com um propósito, Deus lhe fazendo promessas. E se Deus fez isso com aquele homem, com um propósito para obedecer a Deus e a sua palavra, o que não está dizendo a nosso respeito em toda a sua palavra? O problema é que nós estamos esperando alguém de uma forma específica falar conosco e esquecemos de examinar a Bíblia Sagrada. Eu sempre digo que todos os moveres espirituais no nosso meio é para tratar a nossa humanidade, porque nós precisamos disso. Mas biblicamente, se olharmos a palavra, sabemos que tem duas linhas por Deus traçadas para os obedientes e desobedientes. Quem obedece tem a bênção de Deus. Não obstante, não deixa de ter dificuldades, terá também. E quem não obedece, terá também sobre a sua vida o juízo de Deus. Não somente aqui, mas se morrer sem se arrepender, também na eternidade. O que nós precisamos é amar a Bíblia Sagrada, conhecê-la. A primeira lista nós vemos aqui em Esdras capítulo 2. Depois nós vemos uma segunda lista aqui em Esdras capítulo de número 8. E depois uma terceira lista em Neemias capítulo de número 2. Agora, quando eu olho para o texto em que nós acabamos de ler, e ontem nós paramos aqui em Lamentações 5,16, caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, por que pecamos? Aí o versículo 17 diz: por isso desmaiou o nosso coração, por isso se escureceram os nossos olhos. Quantas pessoas estavam de coração desmaiados e olhos escurecidos por terem falhado diante de Deus? Tenho percebido durante esses dias que geralmente todos aqueles que caem e não fazem conforme o conselho bíblico de Apocalipse 2,5, lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta. Sempre que não é seguido esse caminho traçado pela Bíblia Sagrada, a primeira coisa que Deus faz com os rebeldes é tirar-lhes a visão da revelação da palavra. Eu não sei se você já percebeu, mas todas aquelas pessoas que estiveram no nosso meio não submeteram à doutrina bíblica, passaram por algumas situações e tiveram que sair. A primeira coisa que elas começam a fazer é fazer tudo contrário àquilo que ensinava antes. É pregar tudo contrário àquilo que pregava antes. E ainda dizer assim: agora é que eu aprendi a ser crente de verdade. Então a gente vê assim, em cano instalado. E o pior, geralmente tem uma multidão que segue o seu povo. E a Bíblia continua dizendo em Mateus 15,14: o cego, que guia outro cego, vão cair tudo no mesmo abismo. A gente
gente vê Salmos 42:7, que um abismo chama outro abismo. Tanto em 1 Coríntios 5:6 quanto Gálatas 5:9, dizendo: um pouquinho de fermento leveda a massa inteira. De forma que nós devemos ter muito cuidado, porque depois da lista das obras da carne citada por Paulo em Gálatas, ele diz: e coisas semelhantes a estas, Gálatas 5:21, Efésios 5:27, ele diz a mesma coisa, coisas semelhantes a estas. Porque tem gente procurando lista de pecado na Bíblia para praticar os que não estão na lista, mas a Bíblia diz que coisas semelhantes a esta, ou tudo que afasta o homem de Deus. Aí não fica espaço. E sempre que a gente encontra alguém em falha na igreja, ele diz assim: ô pastor, é que eu estava fraco. Mas Ezequiel 7:13 diz que pecado não é vitamina. Os nossos pecados não podem fortalecer a nossa alma. Então é coisa que a gente tem que pensar. É impossível eu olhar para esse texto e não lembrar-me de pelo menos 3 salmos. O primeiro deles é o 124. Veja o que diz esse salmo. Falar de cativeiro, não lembrar desse salmo. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Às vezes nós estamos em um culto como esse, mas quantos de nós já era para estar de osso branco e outros nem ossos mais terem? Porque a ira do adversário contra nós, contra a nossa família, contra a nossa igreja é muito grande. Mas parece-nos esse texto não ser dito apenas a Israel, mas a nós também, a igreja do Lorival Parente, que está em festa esses dias. Ah, se não fosse o Senhor que estivera conosco. Ah, diga a igreja em Lorival Parente: se não for o Senhor que estiver conosco, os nossos inimigos teriam nos acabado, teriam nos destruído, porque a perseguição foi grande. Quiseram fechar igrejas e conseguiram até algumas, e também as escolas. Só não fecharam o restante das coisas, mas a igreja e as escolas bateram forte, porque é exatamente o local onde ilumina os olhos do povo, o coração e a mente, porque a palavra é luz para o nosso caminho, a palavra é lâmpada para os nossos pés, a palavra ilumina, e as pessoas não querem pessoas de mentes esclarecidas, mas o povo de Deus continua marchando, porque a profecia bíblica não cai por terra. Esta é a igreja de Jesus, e diz: esta é a minha, porque tem igreja que não é dele, mas esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja marcha firme, e ninguém vai parar a marcha da igreja até o dia do arrebatamento. O texto sagrado diz aqui no versículo de número 4: então as águas teriam transbordado sobre nós, as correntes teriam passado sobre a nossa alma. É exatamente a expressão de pessoas se acabando. E quantas pessoas não têm sido afetadas no nosso meio, quer seja na mente, nas emoções, no psicológico? É exatamente essa expressão. Olha só: então as águas teriam transbordado sobre nós. É a expressão de que alguém está se acabando, se afogando. E o texto ainda diz assim: e a corrente teria passado por sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre nossa alma. Mas isso é se não for o Senhor que estivesse do nosso lado. Como o Senhor está do nosso lado, as águas não nos submergirão, as chamas não nos queimarão, porque o Senhor dos exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmo 46, versículo 7, versículo 11. Segundo Salmos, que é difícil a gente não lembrar exatamente o próximo, Salmo 126, olha para isso.
Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estavam como os que sonham. Não tem nada melhor nesta vida e na terra do que servir a Deus de verdade. Qualquer pessoa que ainda não tomou essa sábia decisão, se chegar para qualquer uma pessoa no meio dessa multidão que seja crente de verdade, estou falando de convicção verdadeira, e perguntar, todas as pessoas dirão: nós não nos arrependemos por nos tornar cristão. Nós nos arrependemos por não ter decidido na primeira vez que tivemos contato com a palavra. O texto diz que eles estavam como quem sonha. Quantos de nós, quando lembramos-nos do que fomos e vivemos antes de Cristo, e o que Deus tem nos dado depois de nos encontrarmos com Ele, porque todo servo e serva de Deus tem duas etapas na sua vida, um antes e um depois de Cristo. Até aquelas pessoas que confiavam nas crenças dos pais, de alguém de oração, que julgavam ser crente na igreja, mas quando eles passam a ter um contato pessoal com Deus, passam a ter as suas experiências com o Senhor, na oração e na palavra, eles vivem como quem estava sonhando, mas sabe que não é sonho. Lembram de Pedro? Atos dos Apóstolos 12. Alguém questiona como pode. Tiago morre num dia, Pedro é guardado para morrer em outro, mas Pedro não está preocupado, estava dormindo. Ora, Jesus havia dito para ele, quando ele se converteu: Pedro, quando tu tiveres velho, tu irás para onde tu não queres. Portanto, ainda não se havia chegado à velhice, ele sabia que tinha vida de Deus. Ele foi dormir, o anjo acorda, eles saem e o Senhor o liberta das prisões. Quando chega lá fora, ele olha para um lado e diz: eu estava como que sonhando. 43 anos depois, a igreja no Lourival Parente está aqui reunida e vendo alguns veteranos e decanos aqui no nosso meio, mas nós estamos como que sonhando, mas atravessamos tudo isso. Não, foi o Senhor que nos carregou no colo e nós estamos aqui porque Deus tem nos conduzido. Eu tenho dito por onde passo que uma das maiores convicções que eu tenho tido neste tempo, que a igreja é de Deus, é a falta de liderança. A falta de liderança que eu percebo na atualidade prova para mim que a igreja é de Deus. A gente anda de um lado para outro e às vezes vê igrejas desorganizadas, igrejas sem palavra, igrejas sem reverência, igreja que nem cara de igreja mais tem. E a gente fica dizendo: meu Deus, como pode esse povo congregar? Aí a gente lembra, é que a igreja é de Cristo. Às vezes a gente pensa assim: como é que esse povo se locomove, vai a um local para ter absolutamente nada? É porque a igreja é de Cristo e o povo está lá. Isso lembra-nos o nosso mestre. Lucas 4,16 a seguir: como de costume ia Jesus ao templo. Deram um livro para ele, ele abriu e achou. Quantas pessoas anunciamos a leitura e não acham? Jesus tinha intimidade com o livro, achou. E achou que estava escrito, porque em cima da escritura ele vivia. Ele era a própria escritura encarnada, porque o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória do unigênito do Pai. Se fosse diferente, nós não seríamos a igreja de Cristo, porque Jesus chega em um tempo onde a religiosidade estava falida. Os líderes estavam tão acabados que Jesus disse em Mateus 23:2: vocês podem até fazer o que eles estão dizendo, não podem fazer o que eles estão fazendo. E aí, se de repente alguém disser: eu não vou ao templo por causa disso, daquilo, porque nós não somos seguidores de Cristo. Porque Cristo chega, religiosidade falida,
E ele estava lá no templo, dado o livro para ele, e ele abre exatamente na profecia de Isaías capítulo 61. Ele disse: o Espírito do Senhor é sobre mim. Mas olha o tamanho da responsabilidade que repousa sobre nós que lideramos. Os olhos de todos estavam fitos nele. As pessoas nos olham, as pessoas nos observam. É um peso muito grande. E o inimigo sabe disso, porque a princípio Zacarias 13:7, fere o pastor e as ovelhas se dispersarão. Você já viu uma época de tanto escândalo como que temos visto na atualidade? Se anteriormente as nossas dificuldades ficavam aqui porque somos uma família, hoje todas elas estão expostas na hora que termina de acontecer nas redes sociais. Você acha que o inimigo não está por trás disso? A Bíblia diz: ai daquele por quem vier o escândalo. Tem gente que peca e tem gente que escandaliza. Quem peca geralmente quer esconder o erro. Quem escandaliza é quem propaga. Nós devemos ter cuidado contra isso. E escandalizar em Mateus 18, versículo de número 7, é aquele que faz alguém tropeçar. Por trás de tudo isso existe um trabalho maligno, para que a liderança seja desacreditada, para que a Bíblia e a fé seja blasfemada, e as pessoas não procurem este lugar como um local onde a sua alma e o seu espírito serão tratados pelo próprio Espírito de Deus e pela sua palavra. O texto sagrado diz no Salmo 126, versículo de número 2: então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos. Então se diziam entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Nós não devemos chegar aqui moribundos, e nem tampouco não abrir os nossos lábios. Quantos dos nossos arraiais a harpa cristã já foi substituída? E grupos e mais grupos, e hinos e mais hinos, que nada a ver tem com Deus, mas são cantados, e a harpa cristã. Diga-me hinos mais belo a não ser os da harpa cristã. E aqueles que se espelham nelas, afinal de contas o compositor disse: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. O povo está olhando, vendo um povo cativo, mas o riso nos seus lábios, um cântico neles. E eles começam a dizer: aqui não é crente quem está dizendo, é as pessoas observando, dizendo: grandes coisas tem feito o Senhor por este povo. O povo não nos compreende. Esse povo já foi sexto para a igreja, eles já estão indo sábado, é porque ele não sabe. Amanhã os irmãos virão pela manhã e virão à noite de novo. O que eles não sabem é que eles vão aos bares, aos prostíbulos, e prometem para a família: eu não volto mais aqui, e no outro dia estão lá de novo. E nós estamos aqui, e nós não prometemos para ninguém que não viremos mais, porque é o Espírito Santo que tem nos trazido, e nós somos felizes e somos livres. Nós vamos já para casa, mas o coração feliz, a alma alegre, o espírito saltitante e a nossa alma engrandecendo ao Senhor, porque Ele nos livrou. O texto sagrado diz no versículo de número 3 que agora eles percebem, porque nem sempre nós percebemos aquilo que Deus tem feito na nossa vida. É necessário que alguém diga: olha como Deus tem sido bondoso contigo. O povo olha para eles e diz: olha, o Senhor tem feito grandes coisas por eles. Aí eles dizem: é verdade, versículo 3: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Aí alguém diz: como que Deus fez alguma coisa por mim? Eu não tenho um carro, não tenho casa, não tenho emprego, e não tenho. Eu tenho dito que até os nãos de Deus para nós são respostas. Tem gente que, se tiver o almoço e a janta, desvia. Aí ele tem que ter só o almoço para vender, para comprar a janta, para permanecer crente. É verdade que Davi, no melhor tempo da sua vida, ele disse assim: eu quero construir uma casa para Deus. Mas a maioria de nós, no melhor tempo da vida, diz: eu não tenho tempo para Deus, eu tenho que cuidar do que Deus tem me dado. E por isso eu disse ontem: nós devemos ter cuidado para as bênçãos de Deus na nossa vida não serem maldição.
O Salmo 126 continua e diz no versículo de número 4: faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. É impossível não lembrar do Salmo 137. O texto sagrado diz: junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. O problema é que nós só gostamos de valorizar o que nós perdemos. Às vezes nós não temos como prática valorizar o que Deus está nos concedendo hoje. Alguém espera uma doença letal para dizer: se o Senhor me curar, eu vou te adorar. Se o Senhor me curar, eu vou para a tua casa. Se o Senhor... Aí começa a mentir. Porque, irmão, quem é e pronto. Verdade. Quem diz que vai fazer, não vai fazer. Porque quem vai fazer já está fazendo. Nós devemos aproveitar todo o tempo da nossa vida. Está lá escrito, Eclesiastes 12: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. É verdade que estão dizendo que a terceira idade é a melhor idade, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz em Eclesiastes 12 que a terceira idade é comparada com a casa velha, é comparada como um dia de tempestade, é comparada como dias escuros. Então, se tu és jovem, se tu tens força, aplica-te a servir a Deus, a glorificar a Deus. Gasta as tuas forças exaltando a Deus. Aproveita o tempo. O texto diz que eles foram chorar depois que haviam perdido. Estavam lá no cativeiro babilônico. Versículo 2: nos salgueiros que há no meio dela penduramos as nossas harpas. Quem adora a Deus independe das circunstâncias. Até porque ele disse em João 14:27: deixo-vos a minha paz, e a minha paz eu vos dou. A paz de Jesus não é ausência de guerra apenas. A paz de Jesus é algo inexplicável, a ponto de nós estarmos no meio da guerra, mas o nosso coração está cheio de paz. E alguém está dizendo: esses crentes são loucos, porque eles vivem debaixo de tribulação, dificuldade, e dizendo que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, e ainda glorificam a Deus. É exatamente isso. Não importam os vendavais e as dificuldades, porque quando a casa está edificada sobre a rocha, a chuva vai cair, os ventos soprarão, os rios correrão, mas a casa ficará firme, ela não será abalada, porque ela está firme na rocha, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Fé tamanha é aquela que mesmo quando os milagres não acontecem, ela permanece de pé. Afinal de contas, Jesus disse em João 16:33: aviso antecipadamente, para que você não se atribule. No mundo tereis aflições. É verdade que o evangelho que se prega na atualidade, ele oferece tudo que Jesus rejeitou quando Satanás foi tentado no deserto. Mas o evangelho continua sendo o mesmo, e não tem tanta coisa agradável. Jesus envia os seus e diz: eu estou enviando vocês para o meio de lobos. É por isso que tem obreiro desistindo todo dia, e uma fraqueza espiritual jamais vista. É porque estão esperando um glamour, talvez um aplauso, um tapa nas costas. Mas Jesus disse que o negócio não seria fácil. Quando alguém diz: deixa eu te seguir, ele diz: deixa eu te contar uma história para saber se tu quer mesmo. As aves do céu têm ninho, as raposas têm covis, agora o filho do homem não achou lugar para reclinar a cabeça. O que é que nós estamos esperando, igreja? Nós não somos daqui,
Não viemos para ficar aqui, somos forasteiros, estamos de passagem, o nosso destino é o céu. Nós precisamos colocar isso na nossa mente. Está escrito: porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção. Isso aqui eu acho bonito. O povo pegou o povo de Israel, levou cativo. Quem estava cativo era o povo de Israel, mas quem os levou cativo estava dizendo: canta para nós. Você entende por que você é atribulado no trabalho, no seu lar, no meio da sua família? É porque quem te atribula está mais atribulado do que você. Eles querem te ouvir adorar o Deus de Israel. Precisamos entender que a nossa luta não é contra carne e sangue. As pessoas estão nos atribulando porque elas querem nos ver adorar a Deus no meio da tribulação. E se nós entendermos isto, quando nós adorarmos a Deus, eles serão contagiados, porque no mundo pode ter dinheiro, pode ter fama, pode ter status, mas a alegria na alma e no espírito é só quem tem o Espírito de Deus na vida, e a igreja do Senhor. O Deus sagrado diz: olha, canta para nós. Ele nos pediu uma canção. Os que nos destruíam, para que eles se alegrassem, dizendo: então cântico de Sião para nós. Sabe o que o povo disse? Como é que nós vamos entoar um cântico se nós estamos em terra estranha? Se nós formos pensar assim, nós não vamos cantar, porque também nós estamos em uma terra estranha. Porque a nossa pátria é do céu, de onde nós estamos aguardando o nosso Salvador. Irmão, não consigo acreditar que alguém está caminhando para o céu e gosta desse mundo aqui, porque faz nojo viver aqui. A única coisa boa que tem no mundo é a palavra do Senhor e a eleita do Cordeiro, que está sendo adornada pelo Espírito Santo de Jesus Cristo. É exatamente essa situação em que Jeremias está, e ele está dizendo no versículo 18, Lamentações 5:18, ele diz: pelo monte de Sião que está assolado andam as raposas. Versículo de número 19: tu, Senhor, permaneces eternamente. Igreja, tudo passa. Muitos dos pioneiros desta igreja já não estão aqui, apenas a história. Mas o Senhor da igreja permanece eternamente. Fundadores de segmentos, pessoas que começaram grandes movimentos, todas elas passaram. Agora o Senhor da igreja, Ele é Senhor eternamente. Está escrito: teu trono é de geração a geração. Quem é que para a igreja? Se o Deus e Rei da igreja, Ele é eterno, e o seu trono é de geração a geração. Ele não perdeu o controle. Ele domina sobre tudo e todos. Ele tem o controle do universo, da sua e da minha vida. E por mais que pensemos diferente, Eclesiastes 7:8 diz que o final é melhor do que o começo. O melhor está por vir para a igreja de Cristo, não o melhor de Deus, porque o melhor de Deus é Jesus Cristo. Ele já veio, mas tem uma fase que está nos aguardando. Mas nós precisamos renovar as nossas vidas, precisamos renovar os nossos dias como dantes. A nossa igreja evoluiu. Nós temos pessoas formadas. Um dia desse eu cheguei num local e eu prego todo tempo desse jeito, e o pastor começou a dizer o tanto de gente formada. Eu digo: meu Deus do céu, eu não estou em faculdade. Da porta para cá todos nós somos servos. A palavra revela todos nós. Nós precisamos, irmãos, do Espírito Santo.
Podemos ter formatura, podemos ter diploma, tanto que tiver. O que faz as pessoas voltarem a este lugar é a presença do Espírito Santo. Uma turma de informantes me encontrou há poucos dias e disse: pastor, deixa eu dirigir um culto de formatura da sua igreja. Eu digo: à vontade, queremos que o senhor pregue. Pronto, é o que eu gosto e faço todos os dias da minha vida. A outra igreja fica na mesma rua que nós. E primeiro foram lá, depois foram na Assembleia de Deus. Em pouco tempo eu via pessoas enxugar os olhos e chorarem. E depois fizeram uma fila, disseram: nós queremos uma foto também, marcaram esse dia memorável. E enquanto fotografavam, eles diziam: o que tem aqui, pastor? Porque a outra é a nossa igreja. Mas parece que não acabava, lá não tinha sabor, e a gente sentiu até sono. Aqui a gente está chorando sem apagar. Pastor, nós vamos voltar aqui em outro dia. Eu disse: é que o Espírito Santo é que move esta igreja. Cantar por cantar nada vale, pregar por pregar nada vale. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos vir para este local, não para ser cheio, mas já sair de casa dizendo: eu vou te adorar, eu vou te glorificar. Nós vamos nos reunir lá para adorar aquele que está sentado sobre o trono e que é rei eterno. Nós cremos nos batismos no Espírito Santo. Nós cremos nos dons espirituais com atualidade para os dias atuais. Nós cremos que Ele batisma com o Espírito Santo e com fogo também. Nós precisamos orar em línguas. O juiz é lá fora, o advogado também, o professor universitário. Aqui dentro nós somos filhos do Pai, irmão de Jesus Cristo. Acreditamos no mesmo poder, no mesmo fogo, no mesmo Espírito, e pregamos e vivemos a mesma palavra. Palavra que santifica, palavra que nos põe de pé, palavra que nos edifica, palavra que liberta. É a poderosa palavra de Jesus Cristo de Nazaré. Quantos creem desta forma, glorifique aquele que vive para sempre. Converte-nos a Ti, Senhor, e nós nos converteremos. O problema é que nós falamos isso e nós não queremos ser confrontados. E o confronto é o princípio de uma nova amizade. Quando Deus nos confronta, nos repreende, Ele está dizendo: eu te quero mais perto de Ti. Se para outras pessoas tudo é muito natural, para quem Deus tem um propósito, não é. E é por isso que às vezes não compreendemos, não entendemos. Mas Ele está dizendo: vem para perto de mim. Deita a cabeça no meu peito como fez João. Ouve as batidas do meu coração e ouça a minha voz. Tem alguém nesta noite que está distanciado e quer reconciliar-se com Deus? Tem alguém nesta noite que quer entregar a vida a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Ainda que não tenha alguém para se entregar a Cristo, se tiver, venha. Ainda que não tenha alguém para se reconciliar, mas se tiver, venha. Mas uma coisa é certa: todos nós queremos renovo de Deus na nossa vida. E se nós queremos, Deus vai nos dar, porque Ele está aqui para isso. E o desejo dele é renovar as nossas vidas. Deus quer que nós leiamos mais a Bíblia. Deus quer que nós oremos mais. Deus quer que nós sejamos mais crentes. Deus quer que nós jejuemos mais. Deus quer que quando chegarmos nessa casa, nós devotemos a Ele todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, porque Ele continua curando, batizando do Espírito Santo, transformando vidas. E esta é uma noite de coisas especiais de Deus para nós. A festa continuará. E nós temos a certeza que Deus usará de uma forma muito mais poderosa aos demais que virão por aqui. Mas nós precisamos estar renovados por Deus. Tem alguém nesta noite que deseja entregar a vida a Cristo, reconciliar-se com Deus? Curve a sua cabeça. Jesus, querido Pai eterno, olha para Israel. Guarda aquele povo, protege, é o povo da promessa.
Alguém que não entende diz: porque não baixam a guarda? Baixar a guarda é abrir mão da promessa do Senhor sobre eles e sobre aquele local. Como Israel de Deus, está a tua igreja neste local, e está demarcado também pela tua presença e pelo teu Espírito Santo. E nós não abrimos mão do Senhor. Nós queremos mais de ti. Nós queremos renovo na nossa vida. Senhor, olha para a nossa juventude, olha para nossas crianças, protege. Olha para os jovens, adultos. Olha também para os anciãos da tua casa. Olha para a tua igreja neste local. Abençoa o pastor, o teu ungido, o teu anjo, líder deste campo, a todos os obreiros que o auxiliam a cada uma das congregações. Põe fogo na nossa alma, no nosso coração, na nossa vida, e nos ajuda a incendiar este mundo com o poder da pregação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos que o teu amor e a tua palavra é eterno, mas nós não temos a eternidade para anunciar, e nós precisamos de poder e graça, porque sabemos que com a unção do teu Espírito, em poucos instantes, nós faremos o que não faríamos em décadas sem o teu Espírito. Renova os nossos dias como dantes. Alguém está se orgulhando em ser possesso, em às vezes ser um instrumento de Satanás, enquanto a igreja está querendo retroceder dos nossos marcos e primórdios. Senhor, nós queremos ser cheios do teu Espírito Santo. Aqui está uma igreja que submete as tuas orientações e estão pedindo: renova os nossos dias como dantes. Então cai sobre nós como uma cachoeira de poder e de graça sobre as nossas vidas, levando-nos a viver o genuíno Evangelho, e o teu nome sendo glorificado em nossa vida. Te pedimos com fé e te agradecemos no nome de Jesus. Amém.